Pessoal, boa noite aí. Estamos agora ao vivo, né? Agora literalmente estamos ao vivo. Estamos aqui diretamente aqui. Eu estou aqui do Brasil, Orlane, e o Nelson aí está do outro lado aí, Estados Unidos. Então hoje nós vamos falar sobre um assunto muito pertinente aí dentro da segurança do trabalho, que é a análise de risco, né? A gente vamos falar um pouco, né, de um conceito aí da análise de risco, da importância da análise de risco dentro das organizações, os principais os prejuízos, né, de não fazer análise de risco, de não ter uma gestão de risco bem feita, e também os benefícios que a sua empresa e você como profissional que está do outro lado aí, vai ser o profissional do futuro, né, Nelson? O profissional que saiba identificar os riscos, que saiba graduar os riscos, classificar os riscos, tratar as medidas, identificar e mostrar as medidas de controle. Esse profissional será o profissional diferenciado. Nelson, fica à vontade aí para a gente iniciar aí, depois a gente vai colocar aí a apresentação aí. Queria que você falasse aí de forma inicial aí da importância da análise de risco aí para você e o que você acha aí dessa live de hoje aí. Bom, boa noite, né? Conforme o Orlando já me apresentou, eu sou o Nelson, sou engenheiro de segurança do trabalho e hoje eu estou atuando fora do Brasil. E eu venho com essa parceria com o Orlando, a gente tem feito algumas lives para ajudar o pessoal a entender um pouco mais sobre segurança do trabalho. Então, eu conversei com o Orlando e algumas pessoas conversaram comigo e eu vi a importância da gente falar sobre análise de risco. Porque a análise de risco é o primeiro passo que o prevencionista deve tomar para que ele tenha um ambiente de trabalho seguro. Então, a própria NR1 já é a primeira das nossas normas regulamentadoras. Ela pede que a gente faça uma análise de risco, que a gente faça uma ordem de serviço, para que o empregado tenha noção dos riscos das atividades e das medidas de controle. E eu participo de alguns grupos de segurança do trabalho, e eu tenho visto que uma solicitação recorrente nesses grupos é sobre análise de risco, sobre a análise da tarefa, a famosa ART e a PR. Então, eu falei com o Orlando que eu acho que a gente podia conversar um pouco sobre esse assunto para ajudar o pessoal a entender como que isso é feito, qual que é o objetivo de se fazer uma análise de risco e que o pessoal possa ganhar conhecimento aí com esse bate-papo de hoje. Isso mesmo. Acho que quando a gente, né, como profissional dentro da área de segurança do trabalho, né, tem esse conhecimento aí, tem essa discernimento, a palavra seria discernimento, né, de fato conhecer os fatores, né, que trazem, né, de benefício para as empresas, né, e a gente sabe que o maior objetivo da empresa é a lucratividade. A gente sabe que a lucratividade, as empresas elas são movidas à lucratividade, né? Claro, tem outros fatores, né, e também, mas as empresas elas têm que ter um dos fatores é a lucratividade, senão elas não seriam empresas, seriam somente instituições de caridade. As empresas precisam performar porque tem pessoas empresas são pessoas, né, que têm as suas necessidades humanas, fisiológicas para ser atendidas. Então, as empresas elas têm que se preocupar com a questão financeira, claro, e também tem que se preocupar também, principalmente com o maior objetivo, né, qual o maior patrimônio de uma empresa, são os funcionários dela. Sem os funcionários, a empresa ela não consegue girar essa grande engenhoca, né, que são movidos são por pessoas. E o objetivo, né, do nosso né, da live de hoje, né, vamos falar seria um treinamento, uma live, falar sobre a importância, né, o objetivo é a importância da análise de risco ocupacional dentro das organizações. Também nós vamos falar um pouquinho sobre a visão geral de todos os tópicos que serão abordados durante a live. E o Nelson também vai trazer também, claro, as suas experiências, suas recomendações aí dentro da segurança do trabalho, juntamente comigo aí. E você que está do outro lado aí,
com a gente, né? E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algo para acrescentar, a gente está aqui para. Nós somos aqui pessoas, né, que estamos ligadas no mesmo objetivo de aprendizado, trazer o conhecimento para as pessoas. E aí, uma pergunta, né, inicial. Os riscos, o que são os riscos ocupacionais? O que vem a ser o risco, né, dentro da... Né, existe vários tipos de risco, risco financeiro, riscos, vários tipos de risco. Hoje nós vamos falar sobre risco ocupacional, diretamente ligado a risco de acidente, a danos à saúde das pessoas. E, né, esse tripé aí do risco ocupacional, simplesmente, né, nós podemos falar, o primeiro é a probabilidade de dano, né, o dano, né, fontes diversas e necessidade de gestão. Seria aí 3 pilares aí para fortalecer aí a questão do gerenciamento de risco. Então, a gente sabendo que o risco, né, é a probabilidade de ocorrência de dano à saúde da pessoa, então nós temos que também saber o que fazer, né, qual é a gestão em cima dessa probabilidade. Então, Nelson, né, se tiver algum exemplo aí de risco aí, algo que você, né, vivencia aí durante o seu dia a dia, né, que realmente possa contribuir aí com relação aos riscos ocupacionais, né, as empresas, né, qual que é a preocupação das empresas, né, o que a empresa deve se preocupar para mitigar esses riscos, essas situações que estão bem atreladas todos os dias, né, no local de trabalho. O que você, né, passa aí, né, no seu dia a dia? Qual que é a sua visão aí com relação aos riscos? Bom, gente, deu uma travada aqui para mim, mas vamos lá. O risco, a gente define risco como a multiplicação. O risco é igual à frequência vezes a severidade. Então, o que acontece? Como exemplo, a gente teve a pandemia. Então, o risco era de ficar com Covid. E o risco era igual que a frequência. Qual que é o número de vezes que eu vou me expor a pessoas que têm Covid? Isso é frequência. E qual que vai ser a severidade se eu pegar o Covid? Eu posso ter uma gripe leve e eu posso ir até a morte. Então, o nosso risco ele é sempre calculado em cima dessa fórmula. Se eu não tiver exposição ao risco, a exposição à frequência for zero, logo eu não tenho risco. Então, tudo que a gente faz na vida, a gente tem um risco que ele é analisado de forma intuitiva. Às vezes a gente nem se dá conta que fez uma avaliação do risco e utilizou essa fórmula. Por exemplo, eu saio de casa hoje, está nublado. Aí eu penso, eu levo o guarda-chuva ou não levo? Então eu fiz uma escolha. Se eu levar o guarda-chuva e chover, eu vou utilizá-lo. Se não chover, eu vou carregá-lo sem ter necessidade. Então, qual que é o risco? Eu me molhar. Qual que é a frequência? É chuva no mês de julho. E qual que vai ser a severidade? Desde pequenos pingos até uma tempestade forte. Então, eu faço esses cálculos mentalmente, vejo que é um risco baixo de chover hoje e deixo meu guarda-chuva em casa. Então, isso é o quê? A probabilidade do dano, as fontes diversas e a necessidade de gestão. Por quê? Porque quando eu estou no ambiente ocupacional, todos os meus riscos eles devem ser mapeados e é um dever do empregador passar esses riscos para os seus empregados. Então, se eu trabalho numa oficina mecânica, eu tenho um risco de uma peça cair no meu empregado, eu tenho que informar isso para o meu empregado, olha, existe o risco dessa peça cair, e se essa peça cair, a medida de controle que eu vou utilizar vai ser um cabo de aço segurando ela para que ela não atinja ninguém. Aí o empregado pode me perguntar, e quantas vezes essa peça já caiu? Não, essa peça nunca caiu. Então, a minha frequência é zero. Então, se ela cair, ela vai te machucar muito. A minha severidade é alta. Mas como ela nunca caiu, o meu risco é muito baixo. Agora, a partir do momento que essa peça caiu uma vez e atingiu o meu empregado, eu já passo a ter um risco muito alto. Por quê? Porque quando eu multiplico minha frequência, vezes uma severidade muito grande, eu vou ter um resultado muito grande. Então, é por isso que todos os riscos devem ser encontrados e ser feita uma análise desses riscos de forma que a gente consiga mitigar eles. É outro ponto. Na nossa análise de risco, a gente pode levar em consideração alguns pontos. Então, eu posso levar em consideração o número de vezes que essa atividade aconteceu na minha empresa,
eu posso levar em consideração o número de vezes que essa atividade aconteceu em outras empresas do mesmo ramo que o meu, eu posso levar em consideração o número de vezes que esse evento aconteceu no Brasil e também posso levar em consideração o número de vezes que esse evento aconteceu na América, na Europa ou no mundo inteiro. Vai caber às pessoas que estão fazendo a análise qual é a fonte que ela vai querer pegar para classificar a frequência desse tipo de risco. Exatamente. Complementando o que o Nelson falou aí, com relação ao risco, né, a probabilidade e a severidade, e também na identificação e na classificação e graduação do risco, você tem que verificar se você tem algum controle, né, se você tem um controle um pouco eficaz, aí, claro, a graduação do risco vai ser baixa, leve, aí você vai colocar na balança, né, colocar na balança, e aí depois, né, que você classificou aí, você vai traçar as medidas de controle. Que você vai ver como o Nelson falou, né, se esse risco aí, se a consequência dele for morte, né, for trazer aí a fatalidade, você vai ter que colocar um controle aí, uma ação, uma barreira bem forte para você evitar essa morte. E assim sucessivamente. Se for um risco baixo, né, porque aí você tem que colocar na balança também a questão do custo, né, Nelson? Porque assim, quando você vai verificar o risco aí, você vai colocar uma medida para aquele risco que seja um potencial alto e que ele tenha a classificação de consequência alta, ali que vai matar uma pessoa, claro que você vai traçar ali medidas eficazes ali. Você não quer que a pessoa morra. Agora, se for um acidente, né, com a classificação baixa, você vai colocar ali você vai colocar uma medida ali tão robusta ali para aquele caso específico, você não vai ter, você não vai usar isso. Então tem que ter esse bom senso, né, que nós profissionais aí temos que, né, diferenciar que esse é o nosso propósito de mostrar, né, para os profissionais essa expertise aí. Esse trabalho que nós estamos fazendo é trazer profissionais altamente com a performance para enxergar isso. E hoje tem vários profissionais que não conhecem, não sabem fazer isso. Nelson, não tem tem essa dificuldade, né? Inclusive eu coloquei umas enquetes aí no dentro do LinkedIn, fazendo essa pergunta: qual que é a sua dificuldade em implementar medidas de controle? Qual que é a sua maior dificuldade em identificar os riscos? Várias pessoas têm essa dificuldade, profissionais que são da área, né? Às vezes eu estava conversando com um profissional e ele falou que ele é recém-formado e às vezes a escola, né, dentro da escola técnica, ela não trabalha esse lado, né, perspicaz do aluno. Ele só tem essa visão muito superficial, né, da norma. Né? Então, assim, somente preocupa ali de pegar a norma, de passar os itens, mas não interpretar de fato ali o que a norma está querendo dizer e quais mecanismos, quais ferramentas que você pode utilizar dentro da sua empresa e que vai trazer resultado. Então, assim, eu, ao longo da minha carreira, comecei a ter essa maturidade de identificar, né, e soluções mesmo. Soluções assim, eu particularmente, né, eu desenvolvi um dispositivo, né, que está num dos livros tá no livro que eu publiquei, que é uma atividade, né, que eu citei de uma entrevista na revista Proteção, que é uma atividade de montagem de parque solar. Né? Então, assim, tem um parque solar, a montagem, né, tem aquela estrutura das pás, né, dali da estrutura. Então, as pessoas têm que acessar aqui embaixo, instalar motores, né, para movimentar essa placa aqui, e essas pessoas elas ficam em risco eminente ali daquelas placas pesadas, elas com a ação do vento, prensar essas pessoas. Então, assim, aí nós, juntamente com a engenharia, desenvolvemos um dispositivo, né, nós ali tacamos ali na raiz, na fonte, né, daquele risco ali. Nós desenvolvemos um dispositivo que realmente travava aquela situação ali, que os caras, né, pudessem executar suas atividades de forma segura. Então, a gente, é claro, identificamos o risco, graduamos o risco e traçamos a melhor medida possível. Né?
uma medida só resolve o problema? Às vezes não. Às vezes, se você, é claro, quando você vai pegar a hierarquia de controle, você vai querer eliminar o risco. Se você não consegue eliminar o risco, você vai pular para as outras etapas, né? Que quando você, né, você faz a identificação do risco, né? Existem várias ferramentas, né, Nelson, que falam, né, que a gente né, os profissionais utilizam para identificar os riscos, aí, e depois classificar, né, então você pega ali uma matriz de risco, né, matriz, então assim, tem FIMEA, tem outras ferramentas aí para identificar a PR, análise de risco, então assim, tem ferramentas, N ferramentas para a gente fazer essa identificação dos riscos. E aí, fazendo a provocação aí para vocês, aí, o que vocês identificam aí, quando nós estamos falando de risco, né? Que risco, né? Primeiramente, que risco vocês estão identificando aí e o que vocês acham que poderia ser feito aí nessas condições aí? O que poderia ser feito, né? Você que está do outro lado aí, o que poderia ser feito para evitar essa situação, né, de risco aí? A gente, é claro, quando a gente vê, né, Nelson, você vê a foto aí, eu particularmente, eu vi uma dessas fotos aí, a primeira foto, eu peguei essa situação, mas para até trazer para treinamentos mesmo, para mostrar que as pessoas, né, hoje elas estão vivendo no piloto automático, né? Só para você ter uma ideia, o cara aí pegou essa Kombi aí, o cara montou uma estrutura de andaime, o cara estaiou a estrutura na Kombi e o cara subiu, né, não tem acesso, escada, sem EPI, sem nada, e esse cara estava fazendo solda aí. E o outro cara que está na esquerda aí, o cara estava subindo uma escada. Né, a escada, para cada degrau falhava um degrau. Então, assim, o cara tinha um degrau, falhava, tinha outro degrau. Então, ele estava escalando essa escada aí. Então, e aí as condições também, ele estava fazendo a solda, né? Estava fazendo solda, então assim, projetando várias partículas e tinha a casa do lado, né? Pessoas passando próxima dessa atividade aí, o cara sem cinto de segurança, em altura. Então, assim, a gente, se a gente for ver essa situação, o risco que as pessoas estão expostas, muitas das vezes as pessoas elas não sabem, talvez elas não conhecem, elas não tenham conhecimento, né? Eu enxergo muitas das vezes dessa forma. O cara às vezes quer também fazer rápido, o cara, questão do custo financeiro, vou montar um andaime, para que eu vou montar um andaime se eu coloco uma Kombi, se eu pego uma estrutura de metal e transformo em um andaime? Então, assim, para que EPI? Não precisa usar EPI. Então assim, da outra foto do lado aí, os caras montando a estrutura, o cara lá em cima da estrutura, sem cinto, sem nada, com a corda, e os caras ajudando embaixo, ou seja, imagina se a corda arrebenta, ela vai cair em cima desses caras aí. E o outro cara lá em cima também, como é que esse cara subiu aí? Então, a análise de risco, né, então, ela faz com que a gente coloque na balança, pensar fora da caixa, ajudar essas pessoas. Esse é o nosso propósito, né? Nelson, o que você viu aí? Quando você viu uma imagem dessa aí, o que passa na sua cabeça? Gente, esse tipo de situação ocorre quando provavelmente essas pessoas elas trabalham por conta própria, elas não trabalham para uma empresa. Então, além de não ter o conhecimento necessário para fazer atividade segura, essas pessoas não têm conhecimento do risco de acidente que elas estão correndo. Hoje em dia, se você falar com um profissional de segurança que morre mais pessoas de acidente de trabalho por ano do que pessoas na guerra da Ucrânia, por exemplo, com a Rússia, talvez as pessoas não acreditam nisso, mas hoje morrem mais pessoas trabalhando no mundo do que em guerra, do que com algum tipo de doença. Então, isso é falta mesmo de conhecimento das pessoas, a necessidade de fazer o trabalho com o menor custo possível para que tenha uma lucratividade boa, faz tanto as pessoas trabalharem dessa forma, quanto os que contratam também não se preocuparem. Provavelmente essas pessoas já trabalham assim há muito tempo, não foi a primeira vez que eles fizeram essas atividades, e não há uma pessoa com conhecimento para mostrar para ele, olha, se você cair, você pode morrer, você pode quebrar uma coluna, você pode quebrar uma perna, você pode quebrar um braço, você pode quebrar o pescoço, a estrutura pode cair em você, você está utilizando uma máquina de solda, você pode deixar cair uma fagulha e botar fogo no carro, você pode queimar uma pessoa que mora na vizinhança, na casa ao lado, uma criança, um animal.
Então, assim, esse tipo de pessoa não tem esse conhecimento, eles não conseguem enxergar isso que a gente está discutindo aqui, que essa que é a visão do profissional de segurança do trabalho. Então, assim, como o Orlando mencionou, hoje, quando as pessoas saem da escola técnica, tanto da área de técnico quanto de engenharia, elas não têm ainda uma visão afiada para esse tipo de situação. Assim, é claro que essas duas situações são situações gritantes que o profissional de segurança consegue enxergar alguns riscos somente de ver atividade. Mas tem algumas atividades que o pessoal está fazendo. O pessoal faz atividade com um certo preparo, utilizando algum tipo de EPI, utilizando um andaime até melhor do que o desses, mas mesmo assim o andaime ainda está em risco por não ter sido montado de forma correta, por não ter as proteções para as pessoas andarem, e o profissional recém-formado ainda não tem essa maturidade para enxergar esses erros. Então, quando se escreve uma análise de risco, o importante é isso, as pessoas terem esse conhecimento de que a norma pede para o andaime e por que a norma pede isso. Porque se o colega deixa um martelo, um alicate cair, vai acertar alguém que está embaixo, vai acertar o carro dele, ele vai perder tempo descendo para pegar, ou vai pedir para o de baixo jogar para ele, pode acertar o rosto dele. Então, assim, são situações que eles criaram que eles não pensaram em futuras consequências que possam ocorrer. Realmente é isso que a gente está com esse propósito, trazer para você do outro lado aí. Trazer, né, para quem ainda não tem essa visão, que não tem esse conhecimento e queira se destacar. Então, essa semana eu tive alguns profissionais aí que me procuraram perguntando, né, sobre aperfeiçoamento, profissionais que recém-formados, né, que realmente falar as escolas não trazem essa aprofundamento, né, que é muito superficial, não traz essa vivência, só traz de forma muito teórica, né, não traz a prática de fato, não exercita, né, os profissionais a ter essa visão, essa percepção. E realmente, quando eu me formei, eu não tinha essa visão. Eu não tinha essa visão de saber como fazer uma análise de risco, né, quais ferramentas são necessárias para fazer uma análise de risco, se somente uma pessoa seria suficiente para fazer uma análise de risco. Então, eu não tinha essa visão. Então, assim, eu comecei a aprofundar, eu comecei a estudar, a desenvolver, né, com outros profissionais, buscando conhecimento, na própria prática mesmo, a gente, né, batendo cabeça aqui, aprendendo ali com o outro, e realmente buscando o conhecimento. Aí sim a gente vai, com o longo do tempo, você que está do outro lado, vai tendo essa maturidade que vai te ajudar. E provocar, e trazer essa visão. E a gente também, né, tem muitos exercícios que a gente, você que está aí do outro lado aí, que queira aprofundar, né, depois aí, procurar a gente aí no LinkedIn, no próprio LinkedIn, que queira, eu quero aprofundar, não quero ser aquele profissional raso, eu quero ser aquele profissional diferenciado. Né, só para vocês terem uma ideia. Eu trabalhei em várias grandes empresas e várias grandes obras. Eu nunca tive uma fatalidade na minha vida, graças a Deus. Claro, não é só na área de segurança, né, Nelson? Não tem sorte. É trabalho, é dedicação, é comprometimento, é dedicação com a vida. Então, quando a gente tem esse objetivo ali, né, qual que é a sua missão? Minha missão é salvar vidas. É dedicar a minha vida para salvar as vidas das pessoas. É trazer o conhecimento, é conhecer as ferramentas, né, buscar né, conhecer as normas de fato, saber transmitir a mensagem para as pessoas, trazer empatia para as pessoas, mostrar que fazer a pessoa colocar na balança de fato que é a vida dela. Se ela dirigir, né, usando o celular, o que vai acontecer com ela? Fazer pensar, né, se você tem um filho aí, que você tem um filho, se você imagina que você está dirigindo ali numa pista a alta velocidade, alguém te liga, né, o seu chefe, alguém da sua família, você está dirigindo e aí alguém te liga.
E a grande maioria das vezes, né, as pessoas atendem o telefone, mas ali você está numa estrada perigosa, você está em alta velocidade, aí você acaba acontecendo, você perde o freio, você perde ali o controle do teu veículo. Aí você bate. Imagina aquela cena ali, você batendo ali o carro ali, e aí você perdendo a sua vida. Né? Aí chega na tua casa lá, bate na tua porta lá, a polícia, né? E fala, não, você que é teu pai perdeu a vida, teu tio perdeu a vida, teu marido perdeu a vida. E aí, valeu a pena a gente não conhecer os riscos de fato? E você que está aí também não conhecer o risco de fato para transmitir para as pessoas, né, para a sua empresa, conhecer de fato, saber fazer uma análise de risco e usar as ferramentas que trazem ali todo o arcabouço ali, conhecimento para você mitigar os riscos. Então é isso que é isso que é o nosso propósito, que nós estamos, que a imagem, né? Aqui a imagem, ela, como diz o ditado, ela fala mais que 1000 palavras. Então, assim, através da imagem você consegue identificar, exercitar. Isso que é um dos propósitos, exercício, trazer exercício para vocês, exercitar. O que é isso aqui? Isso é isso. Como fazer isso? E a gente trazer para vocês. E vocês aí, com o dia a dia, exercitando na prática, mostrando a parte teórica, que é importante, mas a prática que você vai assimilando. E aí depois você vai transmitindo conhecimento para as pessoas que você está à sua volta, né? Seja na tua empresa, você seja um técnico de segurança, seja um profissional de qualquer área, né? Mas que também você também faz parte da empresa, você também é responsável pela segurança. A segurança não é da segurança, a segurança é responsabilidade de todos. Todos nós temos responsabilidade. Nós temos que cuidar das pessoas que estão às nossas voltas. Não podemos ficar só pensando que a responsabilidade de segurança, quem tem que fazer é o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, é o profissional da saúde, eles que têm que fazer isso, eu não preciso fazer nada. Não, mas não é bem assim. Você que está aí do outro lado aí, se você puder e você ter a consciência que você também contribui para a vida das pessoas, ou você pode ser negligente e não fazer a sua parte, e pode, aquela pessoa, você pode perder a vida e você poderia ter a solução ali, poderia ajudar aquela pessoa e você não ajudou. E aí, como é que você vai ficar com a sua consciência? Então é isso aí que tem que parar para pensar. Nelson, pode. Vamos ver aqui. Nelson, falando um pouquinho, Então, né? Pode falar. em relação às nossas análises de risco, o que é o principal papel dessas análises? Primeiro é evitar o acidente de trabalho, porque esses acidentes de trabalho eles geram prejuízo não só para a empresa, mas sim também para o acidentado. Então, quando uma pessoa se acidenta e se ela tiver que ser afastada pelo INSS, ela tem uma redução drástica no salário, ela tem uma baixa moral, porque ela começa a se sentir inferior em função desse acidente que ela teve. Outro prejuízo que as empresas têm também é o custo financeiro, porque hoje você vai gastar dinheiro com a investigação desse acidente, dependendo do ramo da atividade da empresa, ela vai ter que gastar com viagem de empregados vindo de outra localidade para fazer essa investigação do acidente. Isso inclui despesa com alimentação, com hospedagem, com transporte. Outro o prejuízo que a empresa tem em relação ao custo financeiro são os empregados terão que fazer hora extra para substituir aquele empregado que se acidentou, ou então a empresa vai ter que contratar uma outra pessoa e ela gera um prejuízo até que essa pessoa esteja no mesmo nível da que tenha sido acidentada. É um prejuízo da reputação empresarial afetada. Geralmente as empresas que elas têm muito acidente, elas não são bem vistas pelos clientes e também não são bem vistas pelos investidores, porque eles começam a entender que vai haver atraso de cronograma em função de acidente, há um gasto muito grande em função dos acidentes, há um aumento no preço do seguro dessas empresas em função dos acidentes, então a reputação da empresa vai sempre ficando baixa. A empresa tem também perda de oportunidade de negócio, porque
Quando eu vou fazer hoje um negócio com você, você pode me questionar, tá bom, e no último ano sua empresa teve quantos acidentes? Aí eu falo, não, a minha empresa não teve acidente. E a outra empresa pode chegar e falar, olha, eu tive 25 acidentes no ano, mas isso me atrasou a entrega somente de 10 semanas do meu produto. Então, eu vou preferir comprar naquela empresa que não tem acidente, porque é garantia do, do, do produto ser entregue no prazo. Eu me lembro que eu participei de uma licitação e na licitação eu ouvi de uma pessoa falando isso, falando, olha, meu preço é um pouco mais caro, mas meu produto não tem sangue, porque ninguém se acidenta na empresa dele, a segurança era levada de valor como valor, e ele mostrou isso, olha, se eu tivesse os acidentes que meus concorrentes têm, meu preço era mais barato. Agora, eu prefiro cobrar mais e ter meus empregados sadios a cobrar mais barato com meus concorrentes e todo ano ter pessoas morrendo nos seus negócios. Então, isso numa rodada de negociação pesa. Outro ponto é a baixa produtividade, porque as empresas que não têm um sistema de gestão de segurança forte, elas acabam tendo acidente, acabam perdendo tempo fazendo as atividades de maneiras incorretas. Existem as penalidades legais, que são os ministérios, que é o Ministério do Trabalho, que ele pode chegar na empresa, multar a empresa. Existem as reclamações do Ministério do Trabalho de empregados que ficaram doentes ou que se acidentaram e perderam alguma parte do corpo em função do acidente, além dos danos à saúde dos funcionários. Eu posso ter um produto químico que é extremamente nocivo à saúde, eu utilizo esse produto porque ele é um pouco mais barato do que aquele outro produto à base de água, por exemplo, que não me traria doença, não traria do dano à saúde dos meus empregados. Então, com isso, esses pontos eles mostram que a gente tem um prejuízo muito grande em relação a uma baixa gestão de segurança do trabalho, e a gestão de segurança do trabalho ela começa na análise de risco, porque se eu não entender o que eu tenho na minha empresa de risco, eu não consigo fazer uma gestão em relação a esses riscos, porque o que não é sabido, né, não é mensurado. E aí uma frase que eu gosto muito também, que saber e não fazer é o mesmo que não saber. Então, se eu sei que eu tenho um risco, mas eu não faço nada para administrar esse risco, é a mesma coisa se eu não soubesse que existe esse risco na minha empresa. E aí eu fico exposto esperando um acidente acontecer, para aí sim eu, depois de todos esses prejuízos que eu mencionei, começar a trabalhar para mitigar aquele risco. Realmente, esses, né, prejuízos, só para a gente começar, né, o prejuízo que a empresa tem, né, que isso aí já dá para mostrar que onde o profissional de segurança ele tem que atuar. Ou qual ferramenta, onde que ele tem que começar, né, a fortalecer a sua base aí. Foi das perguntas que eu recebi essa semana do profissional. Ele falou assim, eu preciso aperfeiçoar, onde que eu devo começar? Qual seria a... Aí eu falei com eles, cara, eu falei assim, o meu amigo, você tem que se aprofundar dentro das questões de gestão de risco. Se você dominar a gestão de risco, você vai se tornar um profissional destacado no mercado, que vai ser o profissional do futuro. Não só você conhecer, claro, fazer a gestão dos riscos, é trazer a solução. É pensar assim, essa semana eu estava conversando com uma pessoa e aí a pessoa perguntou assim, para essa situação, o que eu tenho que fazer? Né? Então, assim, quando a gente está quando a gente tá com a experiência ali, que nos ajuda muito, e ali o cara não pensou. Eu falei, cara, você pode fazer dessa forma. Pode. Não, na verdade o cara me perguntou, tem que fazer uma inspeção no telhado, fazer uma situação dessa. Só que assim, a empresa não tem uma estrutura, não tem um acesso, a empresa não tem profissional treinado e não tem nada. Mas precisam fazer. Aí eu falei, cara, é o seguinte, hoje, com a tecnologia, o mercado hoje, que você pode utilizar aí, tem empresas que fazem essa avaliação aí do telhado, a avaliação inicial. É claro que se for realizar o serviço, aí vai ter que ter tudo certo. Acesso, escada, pessoas treinadas, vai ter que ter análise de documentação, liberação, toda a documentação. Mas eu falei, cara, não precisa expor um funcionário agora, você não tem estrutura.
você tem que fazer a avaliação primeiro, certo? Falei, certo. Por que você não contrata uma empresa que tem drone? Tem empresas hoje que fazem isso aí, avaliação. Eu já vi, pesquisei, inclusive eu até pesquisei pro cara. Falei, cara, tem essa empresa aqui que faz isso aqui. E aí o cara falou, pô, bacana, não conhecia essa tipo de serviço aí, de prestação de serviço. E aí quando o cara ligou lá, né, para essa empresa, ficaria bem mais barato do cara contratar uma empresa para o cara, né, a empresa levantar e fazer o orçamento. Então, assim, o cara, através do drone lá, o cara fez todo o trabalho, né, fez todo o trabalho que precisava ser feito e ele conseguiu atingir o objetivo dele com custo baixo. Né? Então, assim, eliminou aquele risco ali do cara subir em altura. Eliminou várias. E o trabalho foi muito mais rápido, produtivo, porque o cara chegou lá, ligou o equipamento, demorou 10 minutos, o drone já chegou lá com as imagens foram passadas para o pessoal. Aqui que você tem que fazer, aqui. Aí o cara traçou todas as estratégias para o cara fazer o serviço. Aí, claro, ele vai ter que fazer o serviço. Mas ele eliminou aquela etapa ali de alguém que está subindo. Então, é isso aí que é maturidade profissional. Então, assim, você que quer buscar isso aí, né, ter essa maturidade, se tivesse alguém lá atrás para me orientar, para me dar todas essas dicas aí, eu não pensaria duas vezes. Eu não pensaria. Então, eu tive que aprender, né, eu acredito que o Nelson também, ali nos trancos e barrancos, estudando, batendo cabeça, provocando, né, pensando vários fatos, e a gente tem que fazer isso. Né? E hoje a gente tem a solução. Hoje o mercado está aí. Tem pessoas aí que estão fazendo esse trabalho aí de treinar as pessoas. É o nosso trabalho, é treinar você aí. E nós temos aí um grande conhecimento e especialidade nessa matéria e para ajudar você que quer trazer benefício para sua empresa e quer eliminar todos esses prejuízos aí. Se nós falamos de prejuízo, agora nós vamos falar de ganhos com o quê? Né? Com a gestão de risco, com a análise de risco. Né? Nelson, você falou do prejuízo, eu queria que você continuasse com os ganhos. Né? Agora você falou antes do prejuízo. Quais os ganhos aí que nós vamos ter aí com a gestão de risco, fazendo tudo dentro do gerenciamento de risco? Bom, Orlando, pessoal, os ganhos que a gente tem, quando a gente tem um ambiente de trabalho mais seguro, as pessoas trabalham mais felizes, elas sabem que a chance de ter um acidente é pequena, porque elas se sentem cuidadas, e com isso eu tenho o aumento da minha produtividade, porque as atividades passam a ser rotineiras, então as pessoas conseguem desenvolver aquela atividade de forma mais rápida. E sem que se tenha algum tipo de doença ou acidente, a redução do absenteísmo, ela vem também, por quê? Porque quando um empregado faz uma atividade em que ele sente uma dor porque carregou uma caixa pesada, porque ele trabalhou numa postura inadequada por várias horas, no outro dia ele não vai trabalhar. E quando eu tenho um ambiente de trabalho em que as pessoas que trabalham não ficam cansadas, não ficam doentes, eles não têm motivo, justificativa para faltar. Então, eu passo que meu ambiente de trabalho, eu tenho todos os meus empregados trabalhando todos os dias do ano, porque ninguém se acidenta nem sente dor. Custo com acidentes e doenças, como eu mencionei nos prejuízos, né, todo acidente e doença do trabalho, isso me gera um gasto, visto que eu tenho que gastar, às vezes, com viagem, com hospedagem, com alimentação, com medicamento, com hospital, com seguro, com pessoas que vão ter que substituir aquele empregado acidentado ou aquele empregado doente. Então, quando minha empresa não gera nenhum tipo de doença, nem acidente, eu não preciso de substituir ninguém, eu não preciso que ninguém viaje para fazer investigação de acidente, e isso vai me gerando sempre uma margem de lucro maior. Eu trabalho em conformidade com as normas legais. Caso minha empresa passe por uma vistoria do Ministério do Trabalho, uma auditoria, provavelmente eu não vou ser multado, não vou receber nenhum tipo de prejuízo financeiro em função das minhas atividades. Eu tenho uma eficiência operacional, porque, como diz o sistema de qualidade, eu planejo, faço, cheque e melhoro. Depois eu começo a mudar esse meu PDCA, onde existe uma
uma nova sigla para o PDCA, que eu começo meu PDCA, que é o planejamento, fazer, checar e melhorar. Depois eu passo, em vez de planejar, eu passo para o estándar, né? Padronizar. Então, aquela minha atividade, ela foi padronizada, eu faço, checo, e se tiver que melhorar, eu melhoro. Então, eu começo a ter atividades padronizadas. E quando eu tenho uma atividade padronizada, meus riscos já foram levantados, já foram mitigados, todos que trabalham nela, eles têm a consciência dos riscos e as medidas de controle. Então, eu faço uma atividade durante o ano inteiro com as mesmas pessoas, ninguém se machuca, ninguém fica doente, eu não tenho nenhum tipo de perda naquela atividade. Retenção de talentos, eu consigo manter os talentos da minha empresa. Por quê? Porque quando eu tenho um profissional que é muito bom, ele é procurado pelas outras empresas. Então, quando eu tenho uma empresa em que essas pessoas são valorizadas, elas são protegidas, elas não ficam doentes, elas não se acidentam, ninguém vai procurar um trabalho novo. Agora, quando eu tenho uma empresa que eu vejo que todo dia uma pessoa se machuca, sempre tem alguém doente, a empresa não preocupa com os empregados, não faz nada para melhorar, é da natureza humana procurar uma melhoria. Então, eu vou procurar um emprego melhor, eu vou falar, esse ambiente aqui não está bom para mim, eu quero um ambiente que me proteja. E se eu for um profissional mesmo diferenciado, o mercado me absorve muito rápido. E outro item é a reputação da empresa. Existem várias empresas no Brasil que eu sei que as pessoas foram trabalhar nela em função da segurança. Fala, nossa, a empresa X, a segurança é muito séria, ninguém se machuca, faz de tudo para que as pessoas trabalhem sem ficar doentes, trabalhem sem se machucar. Segurança é um valor naquela empresa. Então, isso faz com que tanto clientes quanto empregados procurem trabalhar naquela empresa. Então, as pessoas às vezes falam, meu sonho é trabalhar na empresa X. Mas por quê? Porque lá a segurança dos empregados, a saúde dos empregados é um valor. Lá eu tenho certeza que eu vou trabalhar, terminar minha carreira e sem me acidentar. Então, existe essa reputação da empresa também. Na hora de uma banca de negociação, eu posso usar isso como uma arma para justificar meu preço. Meu produto é um pouco mais caro que o meu concorrente, mas eu não tive nenhum acidente no ano de 2023 nem 2024. Quantos que o meu concorrente teve? Isso tudo gera custo. Eu proteger, treinar, qualificar meus empregados, isso gera um custo para a empresa. Então, aquela empresa que não tem esse gasto, ela pode vender um produto mais barato. Mas a gente tem que sempre lembrar disso. Talvez o produto mais barato está custando a vida de alguém. Então, eu estou pagando menos por um produto, mas eu sei que alguém pode ter sido machucado, pode ter ficado doente ou pode ter perdido a vida para aquele preço chegar até a mim. Então, numa rodada de negociação de grandes empresas, isso é muito pesado, isso é um valor. Então, os ganhos que a gente tem fazendo uma gestão de risco séria são todos esses aqui mencionados. Acho que isso aí, acho que tem, né, muito mais, né? A gente só trouxemos aí só alguns pontos, né, que a gente vê, né, e que a gente sabe que é importante, né? Por isso que a gente fala, né? Como a gente tem essa maturidade aí, e uma pessoa me pergunta, como você tem uma performance maior, né, dentro da área de segurança, como ganhar mais, né, como tornar-se um profissional de destaque dentro da área de segurança, é fazer tudo isso aqui, estar ligado, né, às novas normativas, né? Sai uma norma, ele está ali, ele estuda aquela norma, interpreta aquela norma e faz aquela norma acontecer. Ele busca os mecanismos, né? Porque muitas das vezes a gente estuda, né? A gente estuda outras matérias, outras coisas, para quê? Para aperfeiçoar aquele conhecimento ali e também melhorar a sua performance como profissional. A gente às vezes pensando como melhorar, como ter um desenvolvimento pessoal, profissional. Como é que eu consigo ter um desenvolvimento dentro do hoje, dentro do mundo hoje? Primeiramente, é você valorizar a sua vida, dar valor para você. É você se pensar fora da caixa, trazer, buscar esse conhecimento aqui que a gente está trazendo para você,
e fala assim, Orlando, como eu consigo me aprofundar mais? Como eu consigo me destacar mais? A gente, né, a gente está aqui com esse intuito de trazer esse conhecimento para você, porque a gente já vivenciou esse, nós temos essa experiência. A gente sabe o caminho das pedras, sabe aonde que aperta os calos, né, para ajudar você que está começando a passar o caminho mais rápido. Muitos profissionais que me perguntam, eu me formei e ainda não consegui entrar no mercado de trabalho. Acabei de receber uma mensagem, uma pessoa que tem pouco tempo de formação e ainda não está no mercado de trabalho. Então, assim, como essa pessoa vai se destacar no mercado de trabalho? Como é que ela vai se destacar de outras pessoas? Ela tem que fazer algo que ela tem que ser acima da média daquelas pessoas naquele determinado assunto. Ser bom em alguma coisa. Ser bom naquele determinado assunto. Quando falar assim, quem é o profissional de análise de risco, a pessoa para você que tem o conhecimento aprofundado nessa área? Fulano tem conhecimento ali é o cara que eu respeito com relação a esse tipo de assunto, disciplina. Então é esse propósito que a gente tem para você. Se você quer, né, conhecer mais dentro da área de segurança do trabalho, quer ter uma performance melhor, quer se destacar de fato, ganhar mais, ser um profissional que seja cogitado por várias empresas, está com a gente. A gente está com esse propósito de treinamentos com turmas, né, específicas que queira ter esse conhecimento de juntos para aperfeiçoar o conhecimento, não somente sozinho. Né? Com o meu conhecimento, o conhecimento do Nelson, com a vivência que nós temos na área, é o que você precisa. É o que você do outro lado precisa, que está do outro lado aí, que não tem esse conhecimento ainda, tem pouca experiência na área, né? Tem pouca vivência que você quer quer se destacar, né? Aí você pensa assim, como eu vou me destacar, como eu vou destacar daquela outra pessoa? É você estudar, é você, primeiramente, se colocar à disposição, é você colocar à disposição que a gente aqui tem vários exemplos práticos aqui de que isso funciona. Isso aí é de fato importante dentro da sua carreira. Então, continuando aqui, dando continuidade, né, a origem dos riscos, né, como é que tem a origem dos riscos? Existem vários riscos aí dentro do, dentro do nosso trabalho. Riscos físicos, químicos, biológicos, riscos de acidente, psicossociais e ergonômicos. Várias infinidade. Né? Até coloquei uma foto aí para deixar bem, para provocar mesmo, né? Existe, olha que infinidade dentro de uma construção civil, quantos tipos de risco que as pessoas elas estão expostas dia a dia, né, Nelson? Olha a quantidade, né, do dia a dia que as pessoas elas passam aí e que muitas das vezes, né, a gente tenta, né, fazer da melhor maneira possível, trazer esse conhecimento para essas pessoas, a conscientização, né, a palavra é conscientização, trazendo realmente, mostrando de fato o que pode acontecer com essas pessoas. Eu vi um vídeo essa semana aí de uma propaganda, aí só eu não consegui, mas nas próximas lives eu vou trazer esse vídeo aí. Aí como é que é esse vídeo? As pessoas elas estão lá dentro do necrotério, aí o cara acorda assustado, aí o cara tava de terno, né? O cara, o que aconteceu, onde que eu tô? E o cara sai daquele saco, né? Quando a pessoa morre com aquele saco, né? O cara. Aí uma senhorinha falou, não sei o que, você não sabe onde você tá morto. Aí o cara, como assim? Eu tava não sei o que, não sei o que. Aí o outro rapaz também, mas você tava dirigindo o celular, usando o celular. Aí o cara botou a mão na cabeça, né? Aí daqui a pouco, um segundo depois, aí saiu uma criança. Pô, a filha do cara, pai, onde nós estamos, pai? Aí o cara foi, tá aí dirigindo o celular, usando o celular. É bem forte esse vídeo. Eu vou ver se eu trago na próxima live trazer esse vídeo. Muito forte essa propaganda, né? Mostrando a questão dirigir usando celular, dirigir usando álcool. Então, assim, você não tem a segunda chance. Aconteceu um acidente, se você perdeu sua vida, acabou, já era. Não tem o que mais que fazer. Então,
Então é isso que você tem que estar ciente aí, né, dentro dentro da sua empresa, que você tem um papel importante na identificação dos riscos. Você é o principal aí que você pode trazer aí para as pessoas o que você aprendeu dentro de fazer uma análise de risco. E você saber classificar os riscos e principalmente saber traçar as medidas de controle. Então é isso que é importante. Nel, se quiser complementar aí sobre a origem dos riscos aí, o que você... O que eu acho que é importante complementar, Orlando, é porque a gente tem que ter uma certa maturidade para quando a gente encontrar nossos riscos, a gente poder definir a medida de controle correta. Por exemplo, eu trabalho hoje no hospital, no CTI, eu trabalho no necrotério, como você mencionou, então eu estou exposto a um risco biológico diferente do risco biológico quando eu estou trabalhando numa farmácia. Então, quer dizer, eu tenho um risco biológico na farmácia, as pessoas podem chegar gripadas e procurar um medicamento comigo, como eu posso estar dentro do necrotério, dentro do bloco cirúrgico, e o contato com vírus e bactérias vai ser diferente. Então, quer dizer, nas duas atividades eu tenho risco biológico? Eu tenho risco biológico, mas eu tenho que ser capaz de mensurar o nível de risco que eu tenho e a medida de controle que eu vou tomar, porque minha medida de controle dentro de uma farmácia tem que ser diferente da medida de controle que eu vou tomar no CTI. Então, por exemplo, o risco ergonômico, eu trabalho 3 horas sentado no computador e passo mais 3 horas fazendo inspeção no campo. A outra pessoa trabalha dirigindo por 9 horas no ônibus de Belo Horizonte ao Rio, de Belo Horizonte a São Paulo, por exemplo. Então, o risco ergonômico desse motorista é completamente diferente do meu. Então, nós dois estamos expostos a riscos ergonômicos? Sim, estamos. Mas qual que é a medida de controle para mim? Qual que é a medida de controle para esse motorista? Então, isso é que é o mais importante da gente conseguir mensurar de forma correta qual que é o nosso nível de risco, qual que é a nossa medida de controle, porque isso daí vai impactar em tempo e em dinheiro. Então, se falar, cada 1 hora trabalhada, o Nelson levanta e anda 5 minutos e volta para o computador, eu não consigo fazer a mesma coisa para um motorista de ônibus. A cada hora dirigir, você para 5 minutos, dá uma caminhada e volta a dirigir. Então, isso vai, além de atrasar minha viagem, eu coloco todo mundo em risco. Onde que ele vai parar com essa 1 hora? É um local seguro? É protegido? Não é? Eu consigo fazer isso? Eu atraso minha viagem? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração na hora da análise de risco, que é o que eu vejo muito que as pessoas pedem hoje. Falam, gente, alguém que tem uma análise de risco para dirigir? Aí eu falo, tem e mando. A pessoa não troca nem o nome da minha empresa, imprime e dá para o profissional assinar. Só que hoje eu estou dirigindo em torno de 10 horas por dia e a empresa, a pessoa que dirige lá, dirige 40 minutos. Então, na minha análise de risco, eu coloco a cada 3 horas você tem que parar no primeiro posto para fadiga, a cada 5 horas você tem que trocar a direção, você precisa de beber um líquido a cada X horas, eu crio minha medida de controle. E essa medida não vai ser válida para essa pessoa que me pediu o documento. Então, aconteceu uma vez comigo, eu estava fazendo uma auditoria numa empresa no Maranhão, e no plano de atendimento à emergência dessa empresa, eu falei que o plano não atendia a necessidade da obra, a diretora da empresa me ligou e estava muito bravo, perguntou como que você afirma que meu plano de segurança não atende? E aí eu mostrei para ele, falei, olha, seu plano de emergência fala que vai ser um helicóptero de Belo Horizonte do Hospital João 23 e vai resgatar seu acidentado na frente do serviço, em menos de 20 minutos. Se você me provar um helicóptero que vai sair de Belo Horizonte, chegar no interior do Maranhão e pousar em menos de 20 minutos, eu aprovo seu plano. E aí, quando eu mostrei isso para ela, ela falou, gente, quem que fez isso realmente é um absurdo. Mas é por quê? Porque ela pegou o plano de emergência de uma obra dela em Belo Horizonte e aplicou no Maranhão sem nem ler o plano e queria que fosse aceito. Então, o que eu vejo hoje? Esses riscos, essas análises de risco que a gente faz, como você comentou, né, o profissional se torna diferente porque ele é capaz de fazer para a realidade que ele está trabalhando, e não pedir a algum colega para mandar, copia fora, não faz nenhuma verificação e coloca no ambiente de trabalho e depois é penalizado por isso, porque no caso de um acidente, no caso de uma fiscalização do Ministério do Trabalho ou do cliente, eles conseguem detectar esse tipo de falha
e aí a autodireção da empresa começa a questionar a qualidade dos empregados que eles têm na área de segurança do trabalho. É, realmente, realmente, você falou, qual que é a diferença do profissional do mercado de hoje e do profissional, a gente fala o profissional raiz e o Nutella, né? É aquele profissional que busca sempre estudar, igual você deu esse exemplo aí, o cara que fazer um plano de emergência, o cara nem leu e, tipo assim, é aquilo que você falou, imagina se acontecesse um acidente lá, e aí, por exemplo, lá, aconteceu um acidente lá, o cara acionou, mas peraí, cadê o helicóptero 20 minutos aí? O cara ia ser penalizado pelo que ele escreveu. Se ele escreveu, assinou, ele não leu, e aí já era, né? Já era. Então, assim, é, por isso que, por isso que hoje no mercado, às vezes alguns profissionais falam, né? É, que tipo tá difícil achar profissionais hoje. Hoje só me perguntam, tem técnico de segurança para indicar? Eu falei, cara, não tem. Eu não tenho porque é, você vai conversar com um profissional, o cara não sabe fazer gestão, o cara não sabe, não conhece de documentação, não sabe fazer uma documentação. Aí o cara só fala só de campo, campo. Aí você vai falar, então tá bom, campo. Aí você dá um exemplo prático pro cara para ver como é que o cara, se o cara é bom de campo, o cara tem que saber fazer isso. O que você faz para isso, para essa situação? Você pergunta, qual que é a primeira ação que você vai fazer isso aqui? Aí o cara não sabe. Então, assim, tem como você hoje. É, antigamente, né, quando você não tem essa experiência para avaliar o profissional, então qualquer profissional que falava com você, você acreditava. Hoje não. Hoje você sabe quando o cara fala, a postura do profissional, você sabe se esse cara já, né, tem uma postura reativa, proativa, se o cara tem desenvoltura, se o cara não tem desenvoltura, se é um cara que tenha. Às vezes, né, Nelson, assim, eu vejo muito profissional, o cara não sabe nem escrever, cara. Né? Não tem dificuldade na leitura, né? E muitas das vezes, se o cara tem dificuldade naquele assunto, em vez do cara aprofundar, não, o cara continua, né? Então, assim, por exemplo, se a pessoa chega para mim e fala, Orlando, cara, eu vejo que você, né, você precisa reforçar isso aqui, né, nesse ponto aqui. Cara, eu vou ficar agradecido. Eu falo, não, pode deixar, vou buscar um estudo, vou buscar alguma coisa, alguém para me ajudar a eu aprimorar. Eu quero aprimorar. E muitas das vezes nós não vemos, né? Aqui não enxergamos aquilo que está na nossa frente, né? Igual a questão do risco, né? É, como é que você faz com que o cara, né, o dia a dia? Primeiramente é o dia a dia e exercício, cara. Eu hoje, né, eu tinha um diretor de uma certa empresa que ele falou, gente, chegou o pessoal e falou, gente, ele até brincou, né? Que a gente tem que, quando a gente chegar no local, a gente tem que imaginar que, assim, você imagina o pior cenário, cara. Tipo assim, aquela atividade, o que pode acontecer de pior? Até chegar no risco menos grave. Então, assim, ele até falou assim, gente, lembra daquele filme Premonição, né? Premonição, o cara mostra a cena, o cara acontecendo, né? A situação, e aí o cara entra na cena, né, aí o cara né, tem aquela visão, e depois aquela situação acontece. Aí ele falou, gente, vocês têm que pensar como premonição. Enxergar o que pode acontecer ali e ali você entrar ali, o cara vai cair dali, que você tem que fazer para o cara não cair? Eu tem que ter o guarda-corpo, não tinha guarda-corpo, não tinha linha de vida, não tinha escada de acesso, o cara estava sem EPI, o cara não tem habilidade, o cara é um cara negligente. Você vai começar a achar um monte de coisas e traçar as medidas de controle. Foi assim que eu aprendi, né? Assim que eu aprendi. E é claro que, né, para você fazer uma análise de risco, reconhecer o risco, não é uma atividade de uma pessoa só, é uma atividade de múltiplas pessoas. Né? Múltiplas pessoas, porque né, nós somos da área de segurança, né? O profissional que executa a atividade, ele sabe o passo a passo que ele vai fazer. Eu não sei o passo a passo que o cara vai fazer. Né? O profissional sim sabe. Então ele é a melhor pessoa para, né, contribuir, claro, com a nossa parte de segurança, que a gente conhece, né, tem essa familiaridade com os riscos, e juntamente com ele conhece os passos, nós assim vamos. Por isso que uma análise de risco
ela tem que ser, a análise de risco bem feita é aquela que é feita por várias pessoas. Então, assim, eu participei de um treinamento, e aí o treinamento ele pede, tem uma dinâmica lá que vai mostrando uma foto individual. Aí você vai colocando a classificação, né? Se é risco grave, tipo risco grave, risco baixo. Beleza. Aí ele passa essa foto rapidão. Rápido. Aí depois na dinâmica ele passa a foto devagar, mas com você com várias pessoas. E aí aí as pessoas discutem se mas eu acho que esse risco aí ele é alto. Por que isso? Aí o cara não, porque isso aí que existe várias interação. Aí chega assim no denominador comum daquele risco ali. Então várias pessoas, né, é melhor do que uma pessoa só. Por isso que a análise de risco tem que ser feita por pessoas, equipe multidisciplinar. É por causa desse objetivo. Esse que é o objetivo principal. Nossa. E aqui, né, nós estamos falando, né, Nelson, de como mitigar os riscos, né? São esse tripé aí que eu classifico. A identificação, né, identificação dos riscos. Existe, como eu falei, várias ferramentas de identificação de riscos. Né? É claro, você tem que, né, ter o treinamento aprofundado na ferramenta e também conhecer e ter essa percepção, né, treinar na percepção, né, de risco para você ter essa visão. Né? Fazer a avaliação, né, do risco que você identificou e o controle, fazer o controle dos riscos, traçar as medidas de controle e, né, para você trazer o risco, né, controlado ou eliminar o risco. Né? Ou chegar ao ponto de esse risco aqui não vai acontecer. Essa situação não vai acontecer. Por quê? Porque as medidas de controle que eu tracei aqui para esse risco, ela é eficiente, é eficaz. Então não vai acontecer. Ou seja, o risco ele chega bem minimizado. Né? Muitas vezes você não consegue eliminar o risco de fato, mas você consegue trazer o risco aceitável, aquele campo aceitável. É aquilo que eu falei também, né Nelson? Muitas das vezes, para você ter 100% de garantia, eliminação do risco, torna-se cara a operação. Mas você tem como fazer aquela atividade com risco controlado, dentro das normativas e trazer segurança para aquela pessoa. Então, existe essa possibilidade, né, que as pessoas podem fazer suas atividades de forma segura. Você quer complementar alguma coisa, Nelson, com relação à mitigação? Outro ponto que a gente tem que sempre levar em consideração é, por exemplo, qual é o orçamento que a gente tem para mitigar os riscos. Então, vamos pegar, por exemplo, eu tenho R$ 1.000 para fazer a mitigação dos meus riscos. Eu posso pegar 10 riscos e gastar R$ 100, eu gasto meu dinheiro todo, ou eu posso pegar um risco que eu sei que eu vou ter que gastar muito e gasto 500 nele, e os outros 500 eu divido de forma que eu mitigo 25 riscos, mas não de uma forma que eu vou eliminar. Eu torno esse risco, ele vai existir, mas vai ser muito baixo. Então, por exemplo, eu teria que gastar 100 para desligar todas as minhas máquinas para fazer uma manutenção. E aí eu passo a gastar 10 e desligo agora só a máquina que precisa de manutenção e deixar as outras trabalhando. Eu crio um circuito elétrico novo para cada máquina e, em vez de eu gastar 100, agora eu gasto 10. Então, isso é que tem que ser levado em consideração na hora de fazer a mitigação dos riscos, porque geralmente vai ficar um investimento alto para a empresa. E às vezes eu preciso gastar muito para mitigar um risco X, e eu posso pegar esse orçamento que eu tenho, eliminar o risco X, o que sobrar, trabalhar nos outros riscos de forma que eles ficam leve ou baixo ou muito baixo e eu não preciso de eliminá-los. Então, isso é feito. Acho que o Nelson aí teve uma probleminha aí no sinal dele aí. Mas continuando aí, né? Continuando aí, acho que para a gente chegar na parte final aí, né, acho que é falar sobre a hierarquia de controle, onde nós queremos chegar. Né? A gente trouxe aí esse propósito aí de trazer a hierarquia de controle dos riscos, né, de forma acessível para as pessoas, trazer
que a ferramenta, a solução para você que está do outro lado aí, a importância aí que você precisa, né, ter essa visão que a hierarquia de controle é uma ferramenta fundamental, é uma ferramenta importante, porque ela, sim, reduz acidentes, ela é eficaz, ela é eficiente, ela traz a questão da priorização das ações, né, que você precisa priorizar as ações, a questão da conformidade legal, porque se você está traçando todas as medidas, todas as ferramentas, substituição, controle de engenharia, controle de administrativos, você está fazendo. Então você tem essa ferramenta. Isso que nós trouxemos para você, que estamos disponibilizando, né? Eu desenvolvi esse livro com exemplos práticos, teóricos, com todo exercício prático, dia a dia, as ferramentas, detalhando para você passo a passo de como fazer. Eu tenho checklists, né, ali de cada hierarquia, de cada passo a passo da hierarquia, para você fazer na sua empresa. Fazer sua empresa tornar-se uma empresa robusta, uma empresa segura, trazer aqueles benefícios que nós falamos lá atrás, os benefícios de produtividade, de um ambiente seguro, trazendo prazer que as pessoas trabalham naquela empresa, trazer lucratividade para a sua empresa. Então, a hierarquia de controle dos riscos da teoria prática é uma solução para você. Eu desenvolvi esse livro para trazer esse conhecimento, essa prática, né, tem análise de risco, como fazer uma análise de risco, identificar os riscos, fala sobre a NR1, fala sobre gerenciamento de risco, fala né, a ISO 45000, sistema de gestão, fala de novas tecnologias ao favor da hierarquia de controle, fala né, dos desafios, é claro, fala de como implementar dentro da sua empresa, mostra cada exemplo, cada passo a passo dentro da sua empresa. Eu vou até deixar, né, aqui aqui o QR Code, né, para você, né? Se você quer saber mais, conhecer mais sobre mim, sobre a minha especialidade, sobre também peço para você seguir na rede social. Eu tenho meu site é orlanipereira.com, né? Tem o meu LinkedIn, esse aqui é meu e-mail, para você conhecer mais sobre a minha especialidade, né? Que é ajudar você, e do outro lado, trazer para você ser um profissional, né, destacado, você ganhar mais, você tornar-se um profissional que seja competitivo por várias empresas. Então, esse é o propósito, né, de fazer esse trabalho. Se você quer se aprofundar com treinamento prático, mentoria, me procura que eu tenho um treinamento especial para você. Entra em contato comigo aqui nas minhas redes sociais, tem aí também meu WhatsApp, que você pode entrar em contato comigo e você, de fato, se tornar um profissional destacado. Nós estamos chegando ao fim, né, dessa live, e quero agradecer vocês e espero que na próxima semana vamos trazer outros assuntos também de conhecimento, né, trazer segurança, de fato, segurança e responsabilidade de todos. E nós aqui vamos continuar batendo nessa mesma tecla que você aí do outro lado, se você também unir junto com a gente, fazendo o seu trabalho aí, buscando cada dia conhecimento, trazendo fazendo de forma com prazer, mostrando que a sua empresa, você é um profissional destacado, então você será um profissional que irá destacar dentro da sua empresa, dentro da análise de risco, identificação de risco, avaliação de risco, gradação de risco, usando a hierarquia de controle a seu favor, você tornar-se um profissional destacado. Então, pessoal, tchau, muito boa noite e agradeço a todos vocês.